Se não tivesse medo, a primeira coisa que eu faria seria acordar. Não um despertar biológico de todos os dias, mas um despertar da alma. Eu abriria os olhos e, em vez de enxergar as correntes invisíveis que me prendem à rotina segura, veria um horizonte sem grades. O medo é um sussurro constante que nos diz para ficarmos parados, para não balançarmos o barco. Sem ele, o primeiro passo do dia seria um mergulho e não uma hesitação. Sem o medo, eu falaria. Falaria todas as palavras que ficaram guardadas na garganta por anos, transformadas em nós. Diria eu te amo sem calcular a resposta. Pediria desculpas sem esperar o perdão e expressaria minha opinião sem o receio da rejeição. A voz humana é uma ferramenta de conexão e o medo a enferruja. Libertá-la seria como abrir as comportas de um rio preso na montanha. Eu também ouviria, não a voz interna do pânico, mas a voz do outro, com a verdadeira coragem de quem não precisa se defender. Sem o medo de ser influenciado, enganado ou mudado, a escuta se torna um ato de amor profundo. Poderíamos de fato compreender as dores alheias sem tentar consertá-las ou fugir delas, simplesmente por não temermos que aquela dor se torne nossa. A escolha profissional deixaria de ser um castelo de cartas construído sobre a palavra segurança. Se o medo não existisse, eu trocaria a estabilidade que aprisiona pela incerteza que liberta. Eu escreveria o livro, abriria o negócio, mudaria de carreira ou pediria demissão para viajar. Não por irresponsabilidade, mas por entender que o tempo é a única matéria-prima que não se renova. E quanto ao corpo, sem o medo eu dançaria, mesmo sem ritmo, mesmo em público. O corpo seria uma celebração, não uma fonte de vergonha. Eu vestiria a cor que gosto, cortaria o cabelo como desejo e ocuparia os espaços sem me desculpar pela minha existência. O medo nos ensina a encolher. A falta dele nos ensina a ocupar o nosso lugar no mundo com leveza. Dos relacionamentos, a coragem se manifestaria como vulnerabilidade. Eu me entregaria às amizades e amores sem a muleta da defensiva, pronto para construir pontes mesmo sabendo que poderiam ser destruídas. Afinal, o que é intimidade senão a ausência total de medo do outro? É o despir-se não só do corpo, mas das máscaras que criamos para nos proteger. Se o medo não existisse, o fracasso perderia seu poder. Ele deixaria de ser um veredito para se tornar um professor. Eu começaria projetos sabendo que poderia não dar certo, mas essa possibilidade não seria paralisante e sim parte da aventura. O erro seria um degrau e não um abismo. A vida se tornaria uma grande oficina de aprendizado e não um palco onde não podemos tropeçar. Eu diria não com a mesma facilidade com que digo sim. O medo de desagradar, de ser visto como egoísta ou rude, nos prende a compromissos vazios e relacionamentos que nos sugam. Sem ele, a liberdade de estabelecer limites seria um ato de respeito próprio. O não ao outro seria, na verdade, um sim mais alto para mim mesmo. Por fim, sem o medo, eu aceitaria minha própria finitude. Não com tristeza, mas com urgências de quem sabe que o tempo é um empréstimo. Eu deixaria de guardar o melhor vinho, o melhor perfume ou a melhor roupa para uma ocasião especial, porque entenderia que o simples fato de estar vivo e consciente já é a ocasião mais especial que existe. E assim, sem o medo, a vida se tornaria exatamente como ela é, matéria em branco, um oceano profundo, uma possibilidade infinita. Descobriria que a coragem não é a ausência do medo, mas a percepção de que existe algo muito mais importante. E esse algo é a chance de finalmente ser quem realmente somos, inteiros, vibrantes e completamente vivos.